Olá, tudo bem? Começa agora uma série inédita de estudos das profecias da Bíblia. Esta é a série O Grande Conflito e o tema de hoje é o livro que revela tudo. Aqui nas minhas mãos eu tenho a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. No capítulo 1 do Apocalipse, no versículo 3, lemos: Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Meu amigo, vivemos exatamente num tempo em que o grande conflito entre o bem e o mal se intensifica cada vez mais. E a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é a base, é o livro-chave para nos mostrar exatamente em que posição devemos estar, que posição tomar nesse grande conflito. Por exemplo, para que você seja bem-sucedido e seja vitorioso nessa guerra entre o bem e o mal, é preciso conhecer algumas coisas importantes sobre a Bíblia. A Bíblia Sagrada tem 66 livros, sendo 39 no Velho Testamento e 27 no Novo Testamento. Ela foi escrita por aproximadamente 40 pessoas, num período de aproximadamente 1.600 anos. Ela já foi escrita originalmente em 3 línguas, na língua hebraica, na língua grega e na língua aramaica. E esse sagrado livro tem como autor o nosso Deus. Ele deixou esse sagrado livro para que nós pudéssemos conhecer a sua vontade e para que pudéssemos também saber a revelação dele para a nossa vida nesse contexto da luta entre o bem e o mal. Me acompanhe agora que eu tenho algo muito importante a te mostrar. Por exemplo, a Bíblia Sagrada está subdividida em 5 pequenas partes. A primeira parte é história, a segunda é poesia, a terceira profecia, a quarta evangelhos e a última cartas. Vamos analisar uma a uma. Por exemplo, história. Os livros históricos da Bíblia começam em Gênesis e vai até o livro de Esther, incluindo o livro de Atos dos Apóstolos, que se encontra no Novo Testamento. A parte histórica da Bíblia, aproximadamente 90% do que está escrito lá se entende como se lê. E apenas 10%, mais ou menos, foi escrito numa linguagem simbólica profética. Então, entenda bem, a parte histórica da Bíblia são os livros que registram a história da criação, a história de Adão e Eva, a história da queda, a história de Davi e Golias, de Sansão e Dalila, do povo de Israel, os livros históricos. Esta é a primeira parte da Bíblia. A segunda é poesia. A poesia são livros que foram escritos numa linguagem poética. Por exemplo, eu tenho aqui Jó, Salmos, Provérbios, Cantares, ou seja, Cântico dos Cânticos. E também o livro de Eclesiastes. Esses livros são poéticos. E de todos eles, a poesia mais conhecida se encontra nos Salmos, que é o Salmo 23. Lembra? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. São os livros poéticos. Destes, aproximadamente 85% do que está escrito lá se entende também como se lê. E aproximadamente 15% é numa linguagem também simbólica, figurativa. A terceira parte é a parte da profecia, que envolve o livro do Apocalipse e também o livro de Daniel. A parte profética começa em Isaías, vai até Malaquias e, repito, inclui o Apocalipse e também o livro de Daniel. Esses livros proféticos são os livros que apresentam de forma mais clara e de forma bem contundente esse grande conflito entre o bem e o mal. Entendeu? E aqui é bom que você preste muita atenção, eu tenho aqui as informações bem atualizadas sobre tudo isso. Por exemplo, o livro do Apocalipse é o livro mais difícil de se entender. E também o livro de Daniel. Mas existem outros livros proféticos, como acabei de mencionar a você. Esta é a terceira parte da Bíblia. E 95% da profecia não se entende como se lê. Veja, os livros históricos e poéticos, se você ler nesses livros, água é água mesmo. Se você ler mulher, é mulher mesmo. Vento também é isso mesmo. Ou seja, se entende como se lê. Mas na profecia não se entende como se lê. Água significa outra coisa, mulher significa também uma outra coisa, e assim sucessivamente. A quarta parte da Bíblia é a parte dos evangelhos. Os evangelhos são 4,
Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses livros narram a vida de Jesus desde o seu nascimento, também o seu sacrifício, a sua morte e a sua ressurreição, e falam ainda da volta de Jesus. No caso dos evangelhos, 85% deles se entende como se lê, e aproximadamente 15% é o que a Bíblia apresenta como parábolas, são as parábolas. E a última parte, as cartas, ou epístolas, que começam em Romanos e vai até Judas. Lembrando que esse Judas não é o Iscariotes, é o outro Judas. Assim, nós temos as 5 partes da Bíblia. Pensa comigo e me acompanhe no raciocínio agora. Esse raciocínio das 5 partes da Bíblia, eu penso que é a mais importante para que você entenda exatamente o que é e como entender a Bíblia Sagrada. Voltemos o nosso pensamento um pouquinho para a parte histórica. A parte histórica da Bíblia, os primeiros livros especialmente. Esses livros são fundamentais. Porque, na verdade, lá no começo, em Gênesis, especialmente, também Êxodo, especialmente esses dois, eles narram para nós o início desse conflito. E se você ligar Gênesis e Êxodo com o Apocalipse, vai perceber que esse conflito entre o bem e o mal começou no céu. Apocalipse 12, versículo 7. Depois, a parte poética vem trazendo mensagens de esperança, de conforto e de segurança. Depois nós temos as profecias, que eu vou falar por último. Vamos agora para os evangelhos, que são 4. O caso dos evangelhos é um caso muito interessante, porque 85% deles se entende como se lê. Pensa comigo o seguinte, Jesus estava andando e encontrou um homem cego, ok? Colocou a mão sobre ele e disse, vê, e o cego viu. Eu pergunto, isto é simbólico ou isto aconteceu de fato? Com certeza, aconteceu de fato. Pense num outro acontecimento. Jesus estava caminhando, encontrou um paralítico e disse a ele, que queres que eu te faça? E o paralítico disse, Senhor, eu quero ficar bom, eu quero andar. E Jesus então diz, levanta-te, toma a tua cama e anda. E o paralítico levantou e andou. Isto é simbólico ou é literal? Com certeza é literal, porque isto aconteceu de fato. Agora pense de outra forma. Jesus disse certa ocasião, eu sou o bom pastor e você é a ovelha. Eu pergunto, você é uma ovelha? Claro que não, você é uma pessoa, tem 2 pernas, 2 pés. Uma ovelha tem 4, não é verdade? Então você não é uma ovelha, mas Jesus disse que você é uma ovelha. E disse que ele é o